Amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos e que o amor de Nossa Senhora os envolva completamente. Amém? Amém. Bom, vocês me conhecem, mas costume nosso, né, carismáticos, que quando fazemos uma pregação ou por algum motivo servirmos ao Senhor assim diante das pessoas, nós nos apresentamos, né? Meu nome é Rosimeire, né? Estou na Renovação Carismática Católica, fazendo parte de grupos de oração desde 2009, né? Comecei lá em Tapetinga, no grupo Irmãos a Caminho, e depois, quando vim morar aqui, passei a participar de um outro grupo, servir o Senhor num outro grupo, e agora, há um pouco mais de um ano aqui, no grupo Frutos do Espírito Santo, o grupo mais bonito, mais lindo, mais cheiroso, mais formoso da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Amo demais participar. O meu desejo nesta noite é que o Senhor possa falar com você através das palavras que Ele colocar na minha boca. Que não seja mais eu, mas o Senhor mesmo a direcionar o seu pensamento, o seu sentimento para as coisas do alto. Amém? O tema que Ele plantou no nosso coração. Opa, o lugar aqui é pequeno para mim. O tema que Ele colocou no nosso coração vem como assim uma ordem para nós, né? Para nós cumprirmos esta ordem, nós também dependemos muito dEle. Ele diz assim: enchei-vos dos dons do Espírito Santo. Ele está falando para mim e para você que nesta noite, e a partir desta noite, não só nesta noite, porque o Senhor é poderoso para fazer com que nós sejamos nesta noite, já começou a fazer isso. Ele faz com que nós sejamos repletos do Espírito Santo. Quem já está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Diga eu. Eu. Amém. Está vendo só? Glória a Deus por isso. Então Ele quer que nesta noite nós aprendamos a clamar pelo Espírito, porque o Espírito é um companheiro, é um amigo, que segue-nos pela vida inteira. E quando eu comecei a preparar essa pregação, e eu espero que eu consiga passar tudo o que eu planejei aqui, eu pensava no tema da Renovação Carismática Católica para este ano, que diz: em nenhum outro há salvação. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Qual é este nome? Jesus. Quem? Jesus. Ah, tá. Quem está do seu lado falou Jesus? Você escutou? Não? Então, vou falar de novo, tá? Para ver se ele fala. Quem é que nos salva? Qual é o nome? Jesus. Você escutou agora? Glória a Deus. Este é o único nome pelo qual podemos ser salvos. E a prova disso vem neste tempo, né, que Ele deseja mostrar cada ano, durante a quaresma, quando nós contemplamos a sua paixão, nós caminhamos com Ele até o Calvário, onde Ele nos deu prova do seu amor, pagou o preço por cada um de nós, nos livrou das amarras do pecado e nos salvou, mediante o seu sim, um sim ao plano de Deus. E no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a palavra vai dizer que o Senhor Jesus, Ele foi conduzido no início da sua missão, após ser batizado, Ele foi conduzido para o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá Ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando e orando, né? Jejuando e orando. E nós estamos agora vivendo esse tempo, não é? Tempo de deserto, tempo de preparação, tempo para acolher o Senhor do jeito que Ele é, com todas as suas dores, com todas as suas tristezas, mas também com toda a sua alegria, com toda a vida que Ele traz para nós. Quanto o Senhor fez por nós
em 3 anos de caminhada aqui com a gente. Mas Ele fez isso para mostrar que é possível, que nós temos uma pessoa, um dom, uma pessoa dom, que pode nos conduzir pelo deserto, assim como conduziu a Ele, e Ele vem nesta noite nos preparar, trazer na nossa consciência que nós não estamos sozinhos, que os dons que o Espírito Santo traz para nós, nos prepara, nos capacita, nos enche, nos fortalece para uma vida com Cristo, uma vida de lealdade, uma vida de fidelidade. Nós estamos vivendo este tempo também de preparação. Nós vamos viver com Jesus esse tempo de paixão, para poder, lá no final deste tempo de quaresma, contemplar a vitória de Jesus na cruz, selando-nos com teu sangue e a marca da nossa salvação, sangue e água que jorraram do coração de Jesus. E assim o Espírito Santo, que vem nos conduzir, Ele vem nos mostrar que Ele pode, diante de qualquer necessidade, vou repetir, qualquer necessidade que venhamos ter neste tempo, que nos afaste do Senhor, o Espírito Santo é capaz de incutir em você, de ungir você com um dom especial para que você não desista, para que você persevere até o fim. Eu queria ler aqui, neste livro pequenininho que eu trouxe aqui, o Catecismo da Igreja Católica. Esse aqui é diferente do que nós estamos usando agora. Esse aqui ele tem a cara da dona, tá vendo? Ele é mais velhinho. Os novos são os amarelinhos. Mas o Senhor vem falar assim para nós no parágrafo 1830. Olha como nos instrui a nossa igreja. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude eles pertencem a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem, tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então o Espírito Santo ele vem agir sobre nós, para que nós possamos ser dóceis à ação de Deus, à vontade de Deus e a tudo aquilo que Ele preparar para nós. Nós devemos primeiramente desejar isso, viver o que Deus tem para nós. Todos aqueles que, por sua vez, clamam e pedem por estes dons, veem surgir em suas vidas frutos. Nós temos e nós vivemos primeiramente os dons, clamamos pelos dons para que esses dons venham gerar em nós frutos. Aqui em Isaías, eu vou só ler aqui para vocês, quem quiser pegar depois, é Isaías 11, versículo 1, diz assim: do trono de Jessé sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes, e sobre ele pousará o espírito de Javé, espírito de sabedoria, inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Javé. Sua inspiração estará no temor de Javé. A sua inspiração estará no temor de Javé, que é um dos dons do Espírito Santo. Então esses dons, diz aqui a palavra que veio sobre Jesus, né? O qual já falou o catecismo que é dele em plenitude esses dons,
e que quando o Senhor, depois de ter ressuscitado, enviou para nós o Paráclito, Ele enviou sim, completo, com todos esses dons para nos dar força, para que pudéssemos completar a missão que Ele já iniciou aqui. Então Jesus não completou a missão? Completou, Ele fez tudo que Ele tinha que fazer. Mas Ele quer que nós agora, neste tempo que vivemos, sejamos repletos destes dons, para assim poder levar também a salvação àqueles que não conheceram, que o ainda não conhecem e que precisam dele. Então o Espírito Santo, ele vem nos selar também com esses dons que primeiramente são de Jesus, vem agora sobre nós para nos capacitar para uma vida cristã. E muitas vezes nós falamos, eu não consigo ser o que Deus quer. Quantos aqui já falaram isso? Eu já falei isso. Ninguém falou? Então foi só eu mesmo. Eu não consigo ser o que Deus quer. Eu não consigo, nunca vou conseguir ser o que Deus quer. Se você se unir e clamar os dons do Espírito Santo, você consegue. Você consegue ser, você consegue agir, você consegue obedecer, você consegue ser dócil às moções que o Espírito Santo coloca em seu coração. Você consegue sim amar as pessoas, amar o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir então tudo que o Senhor determinou para as nossas vidas. E eu queria que você abrisse agora comigo aí o livro, a carta aos Gálatas. Ele está depois de Coríntios. Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Está escrito assim, diz assim o Senhor para nós. Carta aos Gálatas, capítulo 5, eu vou ler a partir do 16, tá? Para a gente entender melhor o que o Senhor quer nos dizer plenamente nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes digo, vivam segundo o Espírito, e não satisfaçam os desejos da carne, pois a carne, ela tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Ambos, de fato, se opõem um à outra, de modo que vocês não fazem o que querem. Não fazem o que querem. Porém, se vocês guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, mas conforme a vontade do Espírito Santo. Então, as obras da carne. Se as obras da carne estão contra as obras do Espírito, então vamos conhecer as obras da carne. E eu creio que vocês vão reconhecer rapidamente porque é que o que o mundo praticamente está vivendo. E as obras da carne são bem conhecidas: união ilegítima, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, raivas, discussões, discórdias, sectarismos, invejas, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a essas. A gente tem consciência disso, é pecado. Mas o pecado, ele atinge a nossa carne, é o desejo da nossa carne que está sendo alimentado quando praticamos essas coisas. E o Espírito Santo é o Espírito que nos santifica. Ele vem nos trazer exatamente e nos levar a fazer as obras do Espírito, para que possamos alcançar em plenitude a graça de Deus e para que sejamos salvos. Então diz assim: a respeito delas, das obras da carne, eu já lhe falei e volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus.
Então, às vezes as pessoas, eu já vi muita gente falando assim, morreu, está com Deus agora, era uma pessoa tão boa, tão pacífica, tão gente boa, mas se espiritualmente a gente for analisar a vida dessa pessoa, e ela praticava uma dessas coisas, ou duas, ou mais, dificilmente ela foi para o céu. Porque aqui diz que a respeito dessas pessoas eu já lhes falei e volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus. Às vezes as pessoas não gostam que a gente fale esse tipo de coisa, que é muito duro, mas está aqui, não é palavra de Rose, não é palavra minha, né? E a gente gosta de falar isso, principalmente nesse tempo em que nós estamos nos preparando. E o Espírito Santo vem agora para dar força, para que neste caminho quaresmal, a gente possa realmente se converter e começar a praticar as obras do Espírito. E quais são? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne junto com as paixões e os desejos. Se vivemos pelo Espírito, sigamos pelo Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros mutuamente e invejando-nos mutuamente. O Senhor quer que nós vivamos de acordo com os frutos. E para dar os frutos, para gerar estes frutos em nossas vidas, nós precisamos clamar pelos dons. E é por isso que o Senhor vem falar, primeiramente, essa palavra, essa fala que é do Senhor: enchei-vos dos dons do Espírito Santo. Nós, da Renovação Carismática, nós não fazemos nada, absolutamente nada, sem antes levantar um grande clamor, pedindo que o Espírito Santo venha nos guiar, para que não seja da carne o nosso trabalho, para que não seja da carne a nossa música, o nosso canto, o nosso louvor. Tudo tem que ser uma unção que nos une, que faz com que tudo o que aconteceu aqui nesta noite seja uma coisa só. A nossa missão de salvar almas, de fazer você conhecer mais a Jesus Cristo, nosso Senhor, de conhecer o Espírito Santo para que Ele seja mais amado, mais adorado. Vocês entendem isso? Sem o Espírito nós não conseguimos viver essas coisas, nós não conseguimos viver essas práticas. Então, neste tempo que o Senhor pede que nós possamos clamar para ficar cheios do Espírito Santo, cheios dos dons do Espírito Santo, e assim nós matamos as obras da carne que ainda estão em nós. Aos poucos, quando você clama por sabedoria, inteligência, entendimento, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Nossa, se você viver pedindo essas coisas para Deus, na pessoa do Espírito Santo, nada vai te faltar. A Beata Helena Guerra mesmo já dizia isso: nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem. Porque se você chama Ele, vem. E aí Ele vai vendo onde Ele precisa trabalhar dentro de você. Nós cantamos hoje: Cristo quer fazer em mim uma obra nova, e Ele quer. É o que Ele mais deseja. Esse é o tempo propício, é o tempo favorável. Se você se abrir aos dons do Espírito Santo e desejar fazer essa caminhada quaresmal com Cristo, quando chegar lá nos 40 dias, você vai falar assim: nossa, quem sou eu agora? Quem era eu antes e quem sou eu agora? E você vai se ver muito mais leve, feliz, aberto, levando paz para sua casa, para sua família. Você sabia que dentro da família, dentro da sua casa, o Senhor escolhe uma pessoa para ser ponte, canal da graça dele para os outros? Você sabia disso? Então, se você está ouvindo esta pregação nesta noite, é porque o Senhor escolheu você.
responsabilidade para você. Você tem que clamar, se santificar e deixar que as pessoas percebam isso, e deixar que o próprio Espírito, através da sua mudança de vida, das suas atitudes, vá fazendo com que também as outras pessoas da sua casa desejem mudar, desejem encontrar esta alegria que é fruto do Espírito, essa paz, esse domínio de si mesmo. Quem quer isso? Diga eu. Então fica de pé. Fica de pé. Eu acho que muito eu coloquei naquele papel para dizer, mas você já entendeu, não entendeu? Vocês já entenderam? É o Espírito Santo que nos molda, que nos capacita, que nos prepara para a missão que o Senhor confiou para nós. Porque o Senhor nos pediu. Uma das coisas que eu sempre perguntava: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de nós? E a palavra do Senhor vai dizer: sede santos, como eu sou santo. O Deus santificador é o Espírito Santo. E é Ele que hoje quer abrir o céu para nós. É Ele que hoje, neste momento, quer. E agora Ele já olha para você. O Espírito agora tem os olhos fixos em você. O Espírito Santo agora deseja, mais do que você, um encontro espiritual, um encontro que seja favorável, um encontro de fecundação, um encontro de mudança, de transformação, de avivamento dentro de você. O Espírito Santo não quer que você saia daqui com os mesmos propósitos. Tem que ser propósitos melhores. Que você possa dizer: eu não estava rezando direito, eu não estava pedindo direito, mas agora eu vou clamar. Quando eu orar o texto ao Espírito Santo, sim, porque também a Beata Helena Guerra deixou prontinho para nós uma fórmula para que nós possamos orar clamando pelos dons do Espírito Santo. E eu vou pedir até que depois as meninas entreguem para vocês. Eu imprimi alguns para que vocês levem para casa, e no momento propício orem clamando pelos dons do Espírito. E à medida que você, dia após dia, for orando, o Espírito Santo vai fazer essa transformação dentro de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.